Dona Lúcia nunca foi de reclamar. Sua vida inteira foi feita de renúncias silenciosas, pequenos sacrifícios diários que ninguém via, mas que moldaram o futuro do seu único filho, Gabriel. Mãe solo desde que o marido a abandonou, quando Gabriel tinha apenas 2 anos, ela enfrentou o mundo de cabeça erguida, mesmo quando tudo dizia para desistir. Moravam em uma casa simples, com telhado de amianto e paredes descascadas. Mas, mesmo com as dificuldades, ela fazia daquilo um lar. Lúcia era diarista, lavava roupa para fora, vendia bolo no ponto de ônibus. Cada centavo que entrava era contado, cada compra planejada com antecedência, mas nunca deixou faltar o essencial: comida no prato e amor no coração. Gabriel cresceu vendo a mãe acordar antes do sol e voltar já de noite, com os pés doendo, mas o sorriso intacto. Ele sabia que a vida deles era dura, mas ela nunca o deixou sentir-se menor por isso. Quando o material escolar não cabia no orçamento, ela improvisava. Quando o tênis furava, ela costurava. E quando ele chorava, ela segurava sua mão e dizia: "Você ainda vai me dar muito orgulho, meu filho." E ele deu. Gabriel era um menino estudioso, dedicado. Conseguiu bolsa em uma escola particular. Passou em primeiro lugar em medicina numa universidade pública. Dona Lúcia quase desmaiou ao receber a notícia. Chorou sozinha no banheiro, escondida, porque não queria que ele a visse fraca, mesmo que fosse de alegria. Durante a formatura, enquanto todos os pais tiravam fotos, ela ficou de lado, com o celular antigo nas mãos, tentando capturar aquele momento da forma mais digna possível. Gabriel correu até ela, lhe deu um beijo no rosto e disse: "Mãe, um dia eu ainda vou te dar uma casa linda." Ela sorriu, mas no fundo pensou: "Não precisa, eu só quero seu carinho." Os anos passaram. Gabriel começou a namorar uma moça chamada Vanessa. Era bonita, elegante, de família rica. Lúcia estranhou no começo, não pela aparência, mas pelo olhar. Vanessa tinha aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. Sempre polida, mas fria. Nunca lhe chamou de dona ou senhora, apenas assentia com a cabeça. Nas primeiras visitas, Lúcia preparava tudo com carinho. Colocava a melhor toalha de mesa, usava os pratos de visita, cozinhava como se fosse domingo. Mas Vanessa nunca elogiava nada. E Gabriel, cada vez mais, parecia ansioso, desconfortável, como se sentisse vergonha da própria origem. Os telefonemas começaram a diminuir, as visitas também. Até que, um dia, ela soube por terceiros que o casamento estava marcado. Sim, o casamento do seu próprio filho. Sem convite, sem conversa, sem aviso. Quando o confrontou, com o coração disparado e as mãos trêmulas, Gabriel respondeu de forma evasiva: "Mãe, a gente está fazendo algo pequeno, íntimo, só para amigos próximos." Ela não soube o que doeu mais, as palavras ou o olhar. Não havia ali mais traço daquele menino que prometeu uma casa, que dizia que ela era tudo. Havia apenas um homem que a descartava com a mesma frieza de quem troca um móvel velho por outro novo. Naquela noite, Dona Lúcia pegou o vestido que havia comprado escondido, azul claro, simples, mas bonito, e chorou em silêncio. Sentou na beirada da cama e olhou para o porta-retrato onde Gabriel, ainda pequeno, lhe abraçava com os 2 braços e dizia: "Mãe, você é minha heroína." A vida inteira ela se anulou por ele. Não estudou para poder trabalhar. Não casou novamente para não confundir a cabeça dele. Não viajou, não descansou. Cada passo dela foi para que ele pudesse caminhar mais longe. E agora, no momento mais importante da vida dele, ela era descartável. Mas ela não gritou, não se revoltou, apenas calou. Porque mães de verdade são assim. Sentem tudo, mas não dizem nada. Carregam o mundo nas costas, mas não cobram gratidão. Amam em silêncio, mesmo quando o silêncio machuca. O silêncio entre mãe e filho crescia. Não era apenas a distância física que aumentava, mas a ausência emocional. Gabriel ligava cada vez menos. Quando ligava, era apressado, monossilábico. E sempre que falava de Vanessa, sua voz soava mais como alguém lendo um roteiro do que alguém apaixonado de verdade. Dona Lúcia sentia. Não sabia explicar. Era aquele sexto sentido que só as mães têm.
Aquela dor que começa no estômago, sobe para o peito e trava na garganta. Algo dizia que tinha algo errado, e o erro estava se formando dentro da própria casa. Lúcia nunca teve luxo, mas sempre teve intuição. Desde o primeiro momento em que conheceu Vanessa, ela sentiu um arrepio. No peito. A jovem era educada, sim. Cumprimentava com um sorriso e um "Oi, tudo bem?", mas não olhava nos olhos. Não se conectava. E, pior, olhava ao redor como se não pertencesse ali. Como se estivesse fazendo um favor em estar naquele ambiente tão simples. Numa das raras visitas que o casal fez à casa de Dona Lúcia, ela percebeu como Gabriel agia diferente. Não tocava na comida com o mesmo gosto. Não ria das piadas da mãe como antes. Parecia tenso, como se estivesse sendo observado a cada gesto. Vanessa, por sua vez, disfarçava a indiferença com frases ensaiadas. "Nossa, que comida diferente!", ela dizia, ao provar o feijão temperado com alho e bacon, receita que Lúcia fazia desde sempre. E depois largava o prato pela metade, com nojo camuflado por elegância. Dona Lúcia percebeu e, mais uma vez, engoliu em seco. Mas o que mais doeu foi quando, certa tarde, ela entrou na sala e viu Gabriel com o notebook aberto, lendo uma mensagem de Vanessa. Ele não percebeu que a mãe o observava atrás da porta. Ela viu apenas uma linha da conversa. "Tua mãe é brega. Não combina com nossa vibe." Naquele momento, Lúcia congelou. Suas mãos tremeram. Ela fechou os olhos, engoliu as lágrimas e voltou para a cozinha, como se nada tivesse acontecido. Ela poderia ter gritado, confrontado, exigido respeito, mas não o fez, porque o amor dela não era possessivo, era silencioso, sacrificial, um amor que se humilha para não machucar. Naquela noite, ela foi até o quarto, abriu uma velha caixa de papelão onde guardava cartas, fotos e bilhetes do filho. Entre eles, encontrou um desenho de quando ele tinha 8 anos, uma casinha com jardim e um balão dizendo: "Um dia eu vou te dar isso, mãe." E ali, sozinha, ela chorou. Chorou baixinho, segurando aquele papel desbotado como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os dias se arrastaram. O casamento se aproximava, mas não havia convite, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, apenas silêncio. Ela fingia não se importar. Para as vizinhas dizia: "Ah, esses jovens querem tudo moderno, digital, não sei nem se vai ter igreja." Mas por dentro, cada dia sem notícia era uma punhalada. Até que, na feira, ouviu a confirmação que a destruiu de vez. Uma conhecida comentou, sem maldade: "Fiquei sabendo que o casamento do seu filho vai ser numa chácara chiquérrima. Todo mundo da clínica foi convidado." Dona Lúcia sorriu, agradeceu e foi embora com a sacola de verduras nas mãos e um buraco no peito. Chegou em casa, trancou-se no banheiro e chorou como há muito não chorava. Sentou-se no chão frio, abraçada às próprias pernas, e deixou que a dor saísse pelos olhos. Porque há dores que não têm nome, mas que gritam por dentro. No dia seguinte, decidiu não perguntar mais nada. Se o filho havia escolhido apagar suas origens para se encaixar em outro mundo, ela não seria empecilho. Ela não mendigaria lugar em altar de ninguém. Seu amor não precisava de convite. Porque ele já estava ali, tatuado nas mãos calejadas, nos joelhos gastos, nas noites em claro, nos aniversários sem presente, nos natais com pão amanhecido, mas mesa posta. Dona Lúcia não era mãe de enfeite, era mãe de verdade. E mães de verdade não imploram amor. Esperam, em silêncio, com dignidade e o coração em pedaços. A notícia chegou não pela boca do filho, mas pelas ruas. Foi em um ponto de ônibus, enquanto Dona Lúcia esperava com sua sacola de feira e o vestido comprado há meses escondido no guarda-roupa, que ouviu de uma vizinha: "O casamento do Gabriel vai ser coisa de cinema, viu? Buffet francês, DJ caro, até drone vão usar. Tão dizendo que vai ter até helicóptero." Lúcia sorriu por fora, mas o estômago revirou por dentro. Não era o luxo que a magoava, era a certeza silenciosa de que não estava nos planos. Quando o ônibus chegou, entrou com passos lentos, sentou-se na última poltrona e encarou a janela como se o vidro fosse espelho da própria dor. Ela se lembrava de cada detalhe da infância de Gabriel. De como o levava no colo quando ele tinha febre,
das noites em que fingia estar tudo bem mesmo com a geladeira vazia, dos dias em que costurava à mão roupas doadas para que ele nunca se sentisse menor que os colegas. E agora, no dia em que ele mais deveria olhar para trás e reconhecer quem o trouxe até ali, ela era invisível. Gabriel não disse que ela não poderia ir. Ele não teve coragem, apenas não a incluiu. O silêncio foi seu desconvite, e talvez isso doesse ainda mais do que uma recusa direta. Alguns dias depois, ele passou rapidamente na casa da mãe. Estava apressado, nervoso. Disse que estava resolvendo coisas do casamento. Lúcia fingiu normalidade, ofereceu café, mas ele recusou. Sentou-se na beirada da cadeira, como quem não quer ficar. Foi quando ela criou coragem. Filho, quando é o casamento mesmo? Gabriel desviou o olhar. Mexeu no celular. Depois respondeu. A gente ainda tá vendo, mãe. Nada certo, não. A mentira saiu seca. E ela sabia. O filho que ela criou não estava mais ali. A conversa durou menos de 15 minutos. Ele levantou, disse que estava atrasado e beijou sua testa como um estranho. Quando ele saiu, Lúcia ficou parada na porta, assistindo o carro se afastar. Era como se aquele portão estivesse se fechando não só fisicamente, mas emocionalmente, para sempre. Naquela noite, ela abriu o guarda-roupa e encarou o vestido azul. Simples, mas escolhido com amor. Imaginava-se entrando na cerimônia discretamente, sentando-se nas últimas fileiras, observando de longe o filho se casar. Não queria holofotes, apenas estar presente, apenas pertencer. Mas entendeu. Não havia lugar para ela naquele novo capítulo da vida dele. Vanessa não a queria ali. E Gabriel agora obedecia. A dor que ela sentia não era de rejeição social. Era a sensação de ser substituída, de ver outra mulher ocupar o espaço que ela cultivou com tanto esforço. No domingo seguinte, na missa, o padre falou sobre o 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E Dona Lúcia chorou calada. Sentada na última fileira, entre senhoras com véus rendados e crianças inquietas, ela apertou o terço com força, como se, de alguma forma, as contas pudessem segurar seu coração em pedaços. Após a missa, foi até o túmulo da própria mãe. Levou flores simples, mas frescas. Sentou-se no banco ao lado e desabafou como se fosse ouvida. A senhora acredita nisso, mãe? Ele vai casar, e eu nem posso ir. Criei sozinha, com tanto amor, e ele me apaga como se eu fosse um erro. As lágrimas escorriam, mas sua voz era firme. Não havia revolta, apenas mágoa. Ele me deu o esquecimento. E ali, entre lápides, ela sentiu mais pertencimento do que jamais sentiu ao lado de Gabriel nos últimos anos. Porque a morte não a julgava. O silêncio dos mortos era mais acolhedor do que as palavras vazias dos vivos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel tirava fotos com a noiva, experimentava o terno sob medida, ajustava flores com a cerimonialista, mas em nenhum momento falava da mãe. Era como se ela nunca tivesse existido. Vanessa, ao perceber o incômodo de Gabriel em algumas perguntas, dizia: Amor, tua mãe vai ficar melhor sem essa exposição. Ela nem se sentiria bem aqui. E ele apenas concordava com um aceno. A dor de Lúcia não era apenas ser esquecida. Era perceber que tudo o que ela foi, tudo o que construiu, estava sendo apagado por escolha consciente do próprio filho. Mas ainda assim, ela não o odiava. Porque o amor de mãe é irracional. É um amor que perdoa até o imperdoável. Mas isso não impede que sangre. O tão aguardado dia finalmente chegou. Era sábado. O céu estava limpo. O sol brilhava com força sobre a cidade, como se até o clima quisesse celebrar a união de Gabriel e Vanessa. Carros de luxo desfilavam pelas ruas com flores presas nos retrovisores. A chácara reservada para o evento estava enfeitada com arcos de rosas brancas, mesas com toalhas de linho e um corredor de pétalas para uma entrada triunfal da noiva. Todos estavam lá. Colegas de faculdade, médicos da clínica onde Gabriel trabalhava, influenciadores contratados para dar glamour ao evento. Tudo milimetricamente planejado para parecer uma cena de filme. Todos, menos a mulher que o criou com as próprias mãos. Dona Lúcia acordou cedo. Não porque tivesse onde ir.
mas porque o corpo já estava acostumado a acordar com o nascer do dia. Vestiu-se devagar, escolheu uma roupa simples, prendeu o cabelo com um coque baixo e pegou a sacola com as flores que havia comprado na feira do dia anterior. Em vez de ir ao casamento do filho, foi ao cemitério. Levou flores para sua mãe. Precisava falar com alguém. Precisava colocar para fora tudo o que doía e que até então ninguém tinha ouvido. Chegou cedo. O lugar ainda estava vazio. As árvores ao redor balançavam suavemente com o vento da manhã. Os pássaros piavam entre os galhos como se testemunhassem sua dor. Atravessou o portão de ferro com passos firmes, mas com o coração desfeito. Parou diante do túmulo da mãe. Ajoelhou-se e falou: "Hoje o Gabriel vai casar. Aquele menino que eu carregava no colo, lembra? Que dizia que ia me dar uma casa linda." Ela sorriu triste, como se a lembrança tivesse gosto agridoce. "Pois é, mãe. Ele vai casar. E eu não fui convidada." As lágrimas escorreram, mas ela não fez esforço para enxugá-las. Não precisava disfarçar ali. Diante da morte, não havia julgamentos. Eu dei tudo, tudo, e ele me deu o esquecimento. As palavras saíam com dificuldade, como se cada uma pesasse mais que a anterior. Não fui uma mãe perfeita, eu sei, mas fui presente, fui forte, fui tudo que eu podia ser. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois continuou. "E hoje, enquanto ele coloca a aliança no dedo de outra mulher, eu tô aqui, com você, porque no fundo, só quem nos ama de verdade fica com a gente até o fim, né?" Lágrimas e desabafo. Lúcia sentia como se estivesse enterrando, além da mãe, toda a esperança que ainda guardava de reconciliação com o filho. Enquanto isso, na chácara, a cerimônia seguia como um roteiro perfeito. Vanessa sorria com os dentes alinhados e os olhos frios. Gabriel vestia um terno sob medida e, por fora, parecia feliz. Por dentro, no entanto, havia algo estranho, uma inquietação que ele não conseguia nomear. Durante os votos, ele gaguejou. Perdeu a linha por um momento. Teve um lapso. Por um segundo, ao olhar para os convidados, procurou a mãe. Não a viu. E algo dentro dele se partiu. Rápido, abafado, mas real. A cerimônia terminou com aplausos, música clássica e muitos flashes de celular. Mas o vazio em Gabriel já estava ali. Silencioso, mas presente. Enquanto todos tiravam fotos ao redor da piscina, Dona Lúcia voltava para casa com as mãos sujas de terra e os olhos vermelhos. Sentou-se na cadeira da sala, ligou o rádio antigo e deixou a música tocar. A casa estava silenciosa. A geladeira fazia um som constante. O relógio da parede marcava exatamente 15h47. Era o horário da troca de alianças. Ela olhou para o canto da estante, onde guardava um porta-retrato com a foto de Gabriel ainda pequeno, usando o uniforme da escola. Passou o dedo sobre o vidro e disse baixinho: "Eu te dei tudo." Não houve resposta. Apenas o eco do rádio tocando uma música qualquer de saudade. Naquele dia, Lúcia não foi lembrada. Mas, ironicamente, ela foi a que mais sentiu. E quando o dia acabou, enquanto os noivos embarcavam para a lua de mel e os convidados postavam fotos com legendas como "Dia Perfeito", Lúcia apagava as luzes da casa e deitava com a consciência de que, mesmo esquecida, nunca deixou de amar. Porque amor de mãe não tem data, não tem cerimônia, não precisa de plateia, só precisa existir. 2 anos haviam se passado desde o casamento. Para muitos, era apenas tempo. Para Dona Lúcia, era uma eternidade vivida em silêncio. As semanas se arrastavam como um castigo invisível. Nenhuma ligação, nenhum convite, nenhuma mensagem de aniversário. A única vez que ouviu algo sobre o filho foi pela boca de uma vizinha fofoqueira. Tão dizendo que eles estão morando num apartamento chique na Zona Sul, mas que vivem brigando. Lúcia ouviu, mas não comentou. Só abaixou a cabeça e voltou a varrer a calçada com o mesmo cuidado de sempre. Por dentro, o coração acelerava, mas ela já havia se acostumado a sentir e não dizer. No fundo, algo dentro dela sabia que a felicidade do filho era só fachada. Gabriel não tinha mais aquele brilho nos olhos. Em uma foto que viu por acaso nas redes sociais de um conhecido, o sorriso dele estava apagado. Era forçado.
O tipo de sorriso que se dá para parecer forte. Vanessa, por outro lado, seguia exuberante. Postava fotos em viagens, jantares caros, mostrando uma vida aparentemente perfeita. Mas bastava olhar com atenção para perceber a ausência de algo. Ou melhor, a ausência de alguém. Lúcia não queria vingança, mas sabia que a vida se encarrega de ensinar o que o amor tentou mostrar, e foi rejeitado. Certa tarde, enquanto lavava a roupa no tanque do quintal, ouviu batidas na porta. Pensou que fosse alguma vizinha. Limpou as mãos no avental, caminhou até o portão e congelou. Era Gabriel, sozinho, magro, olheiras profundas. O mesmo filho que ela havia criado com tanto sacrifício, agora com o olhar perdido de um homem quebrado. Por um segundo, Lúcia pensou que fosse uma ilusão, mas quando os olhos dele se encontraram, não restava dúvida. Era ele, seu menino, seu sangue. Mãe! A voz dele veio baixa, carregada de vergonha. Posso entrar? Ela não respondeu. Apenas abriu o portão e deu passagem. O coração disparava, mas os pés pareciam colados ao chão. Gabriel entrou, tirou os sapatos como fazia quando era pequeno. Sentou-se no sofá com as mãos entrelaçadas, olhando para o chão como se não soubesse por onde começar. Ela foi embora. Lúcia não perguntou quem. Sabia. A gente brigava muito. Ela me traía, mãe. Disse que eu era fraco, que nunca ia ser homem de verdade. Ele começou a chorar. Um choro feio, sincero, de quem segurou tudo por tempo demais. Eu perdi tudo. A casa, o emprego, o orgulho. Lúcia sentou ao lado dele. Não falou nada. Apenas segurou sua mão, como fazia quando ele era criança e tinha febre. Me perdoa, mãe. Aquelas palavras vieram como uma faca e um bálsamo ao mesmo tempo. Doeram e curaram. Destruíram e reconstruíram. Ela fechou os olhos, respirou fundo e respondeu. Sempre esperei por esse dia. Eles ficaram ali, em silêncio, por longos minutos. O tempo parecia suspenso. Nenhum som externo ousava interromper aquela reconexão sagrada. Eu fui um idiota, mãe. Eu deixei você para trás. Você era cego, meu filho. Mas agora tá vendo. Gabriel chorou de novo. Dessa vez no colo da mãe. Como quando era pequeno. Como quando o mundo ainda era simples e o amor dela era tudo de que ele precisava. Por que você não me procurou? Porque mãe que ama, espera. E perdoa, mesmo sangrando por dentro. A noite caiu. Lúcia esquentou o arroz com feijão, fritou um ovo e colocou o prato na frente dele. Come, filho. Tá frio, mas ainda é comida de mãe. Ele comeu, devagar, como se estivesse engolindo junto à comida todos os anos perdidos. Naquela noite, Gabriel dormiu na antiga cama do quarto onde cresceu. O mesmo travesseiro, o mesmo cheiro de sabão. E ali, finalmente, teve paz. Lúcia, por sua vez, ajoelhou-se ao lado da cama e orou. Não agradeceu pela dor, mas pela chance de recomeçar, porque às vezes a vida nos leva até o fundo para que possamos entender quem sempre esteve na superfície, esperando, em silêncio, com amor. Na manhã seguinte, o sol parecia mais suave. A luz entrava tímida pela fresta da cortina da sala, como se soubesse que aquele lugar abrigava corações machucados, tentando se curar. Gabriel acordou com o cheiro familiar de café passado na hora e pão com manteiga tostando na frigideira. Aquele aroma o levou de volta à infância, aos dias em que corria atrasado para a escola e a mãe já o esperava com a mesa posta e um beijo na testa. Ele se levantou devagar, passou pela sala e viu a mãe sentada à mesa, de avental, como se o tempo tivesse parado. Mas havia uma diferença. Agora ele enxergava. Bom dia, mãe. Ela sorriu, sem dizer palavra. Serviu o café, empurrou o prato na direção dele. Sentaram-se frente a frente, como duas almas tentando aprender a se reencontrar. Gabriel, ainda com os olhos inchados da noite anterior, começou a falar. Mãe, eu pensei que estava certo. Achei que precisava me afastar para crescer. Que precisava deixar tudo para trás. Ela ouvia em silêncio, com os olhos fixos nele. Mas não havia rancor. Havia cansaço. Um cansaço emocional de quem esperou demais, chorou demais e agora apenas escutava. A Vanessa dizia que você era vergonha,
que seu jeito simples atrapalhava meus planos. E eu acreditei. Lúcia respirou fundo. Era estranho ouvir da boca do próprio filho palavras que cortavam como navalha. Mas era necessário. Era como uma cirurgia. Doía, mas curava. Ela dizia que sua presença ia estragar o casamento, que você não sabia se comportar em eventos de gente bem, que suas roupas eram feias. Gabriel abaixou a cabeça. E eu deixei. Eu deixei você fora do momento mais importante da minha vida. Lúcia fechou os olhos por alguns segundos. Depois respondeu, com a voz baixa, mas firme. Sabe o que mais doeu, Gabriel? Não foi não ir ao casamento. Foi saber que meu filho teve vergonha de mim. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Eu não queria luxo, não queria aplauso, só queria estar lá, ver você de terno, dizer que te amo, te dar um abraço e voltar para casa. Ela se levantou, foi até o armário e puxou uma sacola plástica. De dentro, tirou o vestido azul claro, dobrado com cuidado. Comprei esse aqui, parcelado em 3 vezes, ia usar no seu casamento. Gabriel encarou o tecido. Tocou com as pontas dos dedos. Era simples, sim, mas carregava mais amor do que qualquer vestido de grife. Mãe, eu nunca vou poder consertar isso. Ela se aproximou, colocou a mão no rosto dele e disse, não, mas pode fazer diferente daqui para frente. O perdão começou ali. Não foi imediato. Não apagou tudo, mas abriu uma brecha, um espaço pequeno onde o amor pôde voltar a entrar. Nos dias que se seguiram, Gabriel passou a ajudar nas tarefas da casa. Lavava a louça, ia à feira, consertou a torneira que há meses vazava. Detalhes pequenos, mas simbólicos. Era a forma dele dizer, eu ainda estou aqui. Alguns amigos estranharam, outros zombaram. Diziam que ele estava voltando para o passado, mas ele não ligava mais, porque agora ele enxergava. Agora ele entendia que o futuro só faz sentido quando se honra o chão que te criou. Certa noite, enquanto arrumavam a cozinha juntos, Gabriel parou e disse, Mãe, eu queria te levar comigo, recomeçar, cuidar da senhora. Lúcia sorriu. Aquele sorriso doce, cansado e cheio de paz. Eu já estou onde preciso estar. Você que precisa se reencontrar. E ele entendeu. O recomeço não era levá-la para longe, mas trazê-la de volta para dentro do coração. Naquela noite, antes de dormir, ele foi até o quarto dela. Bateu de leve. Boa noite, mãe. Ela respondeu. Boa noite, filho. Dorme em paz. E pela primeira vez, depois de anos, ele dormiu em paz de verdade. Porque o perdão não apaga o que foi feito, mas transforma a dor em aprendizado. E às vezes, tudo que alguém precisa é olhar nos olhos de quem magoou e ver que ainda há amor ali. As semanas foram passando. Gabriel ainda morava com Dona Lúcia, mas as emoções dentro daquela casa pequena e simples eram mais profundas do que qualquer casa luxuosa em que ele já tivesse vivido. A rotina foi se assentando. O café da manhã, os almoços simples, os passeios ao mercado, tudo parecia pequeno, mas carregado de significado. No entanto, havia um peso no ar. Um silêncio que nem o perdão havia dissipado. Não se tratava mais de mágoa ativa, mas de cicatrizes que coçavam ao menor toque. Porque perdoar é aceitar, mas esquecer. Esquecer exige tempo, e às vezes, uma vida inteira. Dona Lúcia seguia com sua gentileza. Cuidava dele como sempre cuidou. Passava suas roupas, fazia sua comida preferida e até guardava um pedacinho de doce na geladeira quando ele dizia que ia chegar mais tarde. Mas havia algo nos olhos dela, um olhar mais distante, mais cansado, como se estivesse presente por fora, mas longe por dentro. Gabriel percebeu, e aquilo o incomodava mais do que qualquer briga. Uma noite, ao voltarem da igreja, ele se sentou no sofá e chamou. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Ela apenas assentiu com a cabeça. Você me perdoou de verdade? Lúcia demorou para responder. Olhou para o chão, depois para ele. Sua voz saiu serena, mas firme. Gabriel, eu te amo. E amar é perdoar. Mas algumas feridas demoram para cicatrizar. Ele engoliu seco. Sabia que o que fez não era pequeno. Que ter excluído a mãe do próprio casamento não era um erro comum.
Era uma escolha devastadora. Eu me arrependo todos os dias, você não faz ideia do quanto. Eu sei, meu filho, e isso já é muito. Ela se levantou, beijou sua testa e foi para o quarto. Gabriel ficou ali, sentado, olhando para a parede. O que mais ele podia fazer? Como reparar algo tão profundo? Dias depois, ele decidiu levar a mãe para um passeio. Algo simples. Um almoço em um restaurante pequeno, mas charmoso, num bairro mais antigo da cidade. Ela relutou. Não gostava de gastar dinheiro com besteiras, mas aceitou. Durante o almoço, Gabriel tentou quebrar a tensão com brincadeiras, lembranças da infância, elogios. Dona Lúcia sorria, mas o olhar ainda carregava um traço de tristeza discreta. Foi quando ele, de forma inesperada, pegou um pequeno envelope do bolso e entregou a ela. Queria te dar isso. Ela abriu. Era um convite. Um convite simbólico. Um cartão feito à mão, escrito com a letra dele. Se eu pudesse voltar no tempo, te convidaria para ser a dama de honra do meu casamento. Te amo, mãe. Lúcia tremeu. Segurou o cartão com as mãos enrugadas. Respirou fundo. Por que agora? Porque eu preciso que você saiba que eu nunca deveria ter deixado você de fora. Ela segurou a emoção. Abaixou os olhos, como fazia sempre que estava prestes a chorar em público. Você não me deixou de fora do casamento, Gabriel. Você me tirou de dentro do seu coração, e isso foi o que mais doeu. Ele sentiu como se o peito fosse esmagado por dentro, mas não rebateu. Apenas segurou a mão dela com força. Eu tô tentando te trazer de volta. E eu tô aqui. Só preciso de tempo para confiar de novo. Era isso. A confiança. A ponte entre o amor e o perdão. Ela havia sido rompida. E agora estavam os dois de lados opostos, tentando reconstruí-la, tijolo por tijolo, gesto por gesto, silêncio por silêncio. Nos dias seguintes, Gabriel se mostrou cada vez mais presente. Ajudava com tudo. Acompanhava Lúcia ao médico, fazia compras, até começou a consertar pequenas coisas na casa que há anos ela dizia que um dia arrumaria. Mas havia também a dor dele, a culpa que não passava. A vergonha que ainda o assombrava nos momentos de silêncio. Por vezes, ele se pegava chorando no banho, ou encarando o porta-retrato da mãe com o vestido azul, que ela havia decidido guardar, mesmo nunca tendo usado. Certa tarde, Lúcia o encontrou parado no quintal, olhando para o nada. No que tá pensando? No quanto eu fui cruel. No quanto eu te feri. Ela se aproximou. Colocou a mão no ombro dele. Filho, eu não quero que você passe a vida se culpando. Quero que viva melhor do que antes. Que faça diferente. Que ame mais. Ele a abraçou. Forte. Como quando era criança e tinha medo do escuro. Eu te amo, mãe. Eu sei. Eu só precisava ouvir de novo. A partir daquele dia, o silêncio entre eles mudou. Não era mais o silêncio da dor. Era o silêncio da reconstrução. Do amor que, mesmo depois de tudo, escolheu ficar. 2 anos haviam se passado desde aquele reencontro. E tudo, aos poucos, foi voltando ao lugar. Não o lugar de antes, onde o amor era cego e inquestionável, mas um novo lugar, onde o amor agora tinha cicatrizes, respeito e profundidade. Dona Lúcia envelheceu mais rápido após o casamento de Gabriel. Não fisicamente. O corpo ainda era forte, as mãos firmes, mas emocionalmente ela estava mais frágil. A dor de ter sido esquecida, mesmo perdoada, ainda morava em algum canto escondido do peito. Gabriel reconstruiu sua vida ao lado dela. Voltou a trabalhar, mas agora equilibrava o sucesso com os valores que quase perdeu. Deixou de correr atrás de aparências, de status, de uma perfeição que só existia nas redes sociais. Porque agora ele sabia, o essencial não está na vitrine, está no silêncio de quem sempre nos esperou. Certo dia, enquanto organizava algumas caixas antigas no armário, Gabriel encontrou o velho vestido azul, aquele que a mãe comprou para o casamento e nunca usou. Tocou no tecido com carinho. Ficou ali parado por minutos, como se aquele objeto pudesse voltar no tempo e consertar o passado. Foi então que teve uma ideia. Na semana seguinte, organizou uma pequena surpresa. Alugou o salão da paróquia do bairro. Chamou os vizinhos mais antigos, os amigos da infância, alguns colegas da clínica.
Preparou a comida com receitas que aprendeu com a mãe. Mandou fazer um banner simples com a frase: "Hoje é o dia dela". Na noite do evento, Dona Lúcia estava no quarto, estranhando a movimentação. Gabriel bateu na porta com um sorriso no rosto. "Mãe, lembra do vestido?" Ela sorriu, mas hesitou. "Lembro. Mas para quê? Hoje você vai usar ele, porque hoje é a sua festa." "Minha festa? Gabriel, eu não gosto dessas coisas." "Não é uma festa, mãe. É um agradecimento, um pedido de desculpas com todos os presentes que eu nunca te dei, um reconhecimento público por tudo que você foi." E é. Ela ficou parada por um momento. Depois foi até o armário, pegou o vestido, passou a mão sobre o tecido e foi ao banheiro se trocar. Meia hora depois, entrou no salão. Todos aplaudiram de pé. Ela não entendia bem. Não sabia onde colocar as mãos. Mas sentiu algo que há muito tempo não sentia. Ela estava sendo vista. Não como um incômodo, não como um problema, mas como uma mulher admirável, digna de honra. Gabriel pegou o microfone. "Boa noite a todos. Sei que muitos vieram achando que era uma comemoração qualquer. Mas não é. Hoje eu não celebro um aniversário, nem uma data especial. Hoje eu celebro minha mãe." Todos se calaram. Lúcia baixou os olhos, envergonhada, mas sorrindo por dentro. "Há 2 anos eu tomei a pior decisão da minha vida. Deixei minha mãe fora do meu casamento. Não por falta de amor, mas por covardia, por vergonha, por ter deixado que alguém dissesse que ela não era adequada." Ele se emocionou. "Mas eu tô aqui hoje diante de todos para dizer que se existe alguém que merece uma aliança de gratidão eterna, é ela. Essa mulher que criou um homem com as mãos calejadas e o coração gigante." Lúcia chorava, não de dor, mas de um alívio profundo, de quem finalmente foi ouvida. "Mãe, eu te amo. E essa noite é sua. Usa esse vestido. Dança essa música. Vive esse momento como se fosse o que devia ter vivido anos atrás." A música tocou. Não era valsa, não era tango. Era uma canção antiga, simples, que ela cantava para Gabriel quando ele era pequeno. Ele a convidou para dançar. Ela relutou, mas aceitou. E ali, no centro do salão, com os pés lentos e os olhos marejados, eles dançaram. Não como mãe e filho apenas, mas como 2 almas que finalmente se reencontraram em paz. Os convidados aplaudiram, tiraram fotos, mas Dona Lúcia não ligava. Pela primeira vez, ela não precisava fingir felicidade. Ela era a felicidade. Nos dias que seguiram, a notícia da festa da Dona Lúcia correu pelo bairro. Muitos diziam que nunca haviam visto algo tão bonito. Outros comentavam: "Isso sim é honrar pai e mãe." E ela apenas voltava à rotina, mas com algo diferente no olhar. Porque agora, quando colocava o avental ou varria a calçada, sabia que não era invisível, que sua história foi reconhecida, que sua dor foi validada. Ela nunca quis luxo, nunca sonhou com castelos ou festas de gala. Ela só queria ser lembrada. E naquela noite, ela foi.